Ou o que que acontece quando eu tento tirar a raiz enésima de um certo número complexo Z? A gente vai usar da segunda fórmula de De Moivre, que é uma ferramenta dos números complexos para fazer esse tipo de cálculo. Eu vou fazer a demonstração dela primeiro. Vamos dizer que a raiz enésima desse número complexo Z ela seja igual a um outro número complexo W, tá? Eleva os dois lados dessa equação a n, e aí a gente chega nessa conclusão aqui, ó. W elevado a n tem que ser igual a z. Aí a gente vai começar a arbitrar algumas coisas agora. Por exemplo, vamos dizer que esse número complexo W ele tenha módulo R e argumento alfa. Vamos dizer também que o número complexo Z ele tenha módulo ρ e argumento θ. Só que o problema aqui é que a gente não tem W, a gente tem W elevado a N aqui. Aí a gente vai usar a primeira fórmula de De Moivre para conseguir fazer essa potenciação, né? O W elevado a N ele vai ser igual a R elevado a N, que multiplica o cosseno de N alfa mais I seno de N alfa. Aí agora vamos fazer uma comparação. Já que essas duas coisas aqui são iguais, eu vou ter que comparar isso aqui com isso aqui. Então o R elevado a N, que multiplica o cosseno de N alfa mais I seno de N alfa, tem que ser igual a ρ, que multiplica o cosseno de θ mais I seno de θ. Aí agora é por pura comparação isso aqui, ó. A gente tem o R elevado a N aqui, e a gente tem o ρ aqui. O que eles têm em comum? Eles são módulos, né? Eles são aquela distância da origem até o número complexo, até o afixo. Aí agora a gente vai comparar eles, a gente vai igualar eles. O R elevado a N, ele tem que ser igual a ρ. E isso aqui implica, né, bem fácil entender, né, que o R é a raiz enésima de ρ. Agora é comparar os argumentos. Por exemplo, vamos pegar o N alfa e comparar ele com o θ. De cara já podia dizer, né, que o N alfa é igual a θ, só que daí a resposta ela fica incompleta, porque lá na trigonometria, se você fica dando múltiplos de voltas completas em cima de um arco, o arco é o mesmo, né? Então o seno, o cosseno e a tangente para aquele arco ele é o mesmo, né? Então a gente vai dizer o seguinte, que o N alfa é igual a θ mais 2κ. Tá aqui. Daí agora a gente divide os dois lados da equação por N. O alfa é igual a θ mais 2κ dividido por N. Aí agora a gente começa a fazer algumas substituições aqui. O W, a gente sabe que ele é R, que multiplica o cosseno de alfa mais I seno de alfa. Só que quem que é o W? O W é a raiz enésima de Z. Ah, tá. Então a raiz enésima de Z ela vai ser igual a R. Só que quem que é o R? É a raiz enésima de ρ. Que multiplica o cosseno de alfa. Só que quem que é o alfa? O alfa é θ mais 2κ sobre N. Mais I seno de alfa. Só que mais uma vez, né? Quem que é o alfa é θ mais 2κ sobre N. Θ mais 2κ sobre N. A gente chegou nessa fórmula, né? É a chamada segunda fórmula de De Moivre dos números complexos. A raiz enésima de um certo número complexo Z é igual a raiz enésima de ρ, né? O módulo desse número complexo Z, que multiplica o cosseno de θ
mais 2 κ dividido por n, mais I seno de θ mais 2 κ dividido por n. Tá? É uma fórmula bem grande, tá? E eu vou colocar algumas observações dela. Se esse número complexo z ele for diferente de zero, então essa equação, né, a fórmula, ela tem n soluções. Como assim? Se for uma raiz quadrada, vai ter 2 soluções. Se for uma raiz cúbica, 3 soluções. Se for uma raiz quarta, 4 soluções. E assim em diante. Os valores de k, que a gente vai arbitrar alguns, tá? Eles vão de 0, 1, 2, 3 até n menos 1. Eu vou pegar o índice da raiz e subtrair de 1. Dali o valor de k vai variar de 0 até aquele valor. As raízes de z, né, caso o z seja diferente de 0, elas estão sobre uma circunferência ali no plano complexo, né, no plano de Argand-Gauss ali, tá? Não é tão difícil assim provar isso, tá? É bem fácil, na verdade. O raio dessa circunferência é a raiz enésima de Rho, tá? Esse cara aqui é o raio dessa circunferência. E se o z tem n soluções, as raízes formam uma figura geométrica ali de n lados. Se for uma raiz cúbica, vai formar um triângulo. Se for uma raiz quarta, vai formar um quadrado. Se for uma raiz quinta, vai formar um pentágono, tá? E assim por diante. Só pra gente fixar esse conteúdo, tá? Eu vou fazer um exercício aqui, que é pegar esse número complexo z aqui, menos 8 mais 8 raiz de 3i, e tirar a raiz quarta dele, tá? E aqui eu vou deixar a fórmula, tá? Eu deixei ela na forma reduzida dela, tá? Pra não ocupar tanto espaço assim. E eu vou começar a fazer o exercício agora, tá? A primeira coisa que tem que notar é que esse número complexo ele tá na forma algébrica dele. A gente vai precisar passar para a forma trigonométrica. A gente vai precisar do módulo desse número complexo, e a gente vai precisar do argumento dele, tá? O módulo desse número complexo é a raiz quadrada de a ao quadrado. Vai ficar menos 8 ao quadrado, mais 8 raiz de 3 elevado ao quadrado, né? Desenvolvendo isso aqui, vai ficar a raiz quadrada de 64 mais 192. Isso aqui vai ser igual a 16. Tá? Vai ficar a raiz quadrada de 256 e a raiz quadrada de 256 é 16. Agora a gente vai precisar do argumento do número complexo, tá? O seno de θ, né? Θ é o argumento. Ele é b 8 raiz de 3 sobre o módulo, que é 16, tá? Então vai ficar 8 raiz de 3 dividido por 16. Isso aqui, simplificando, vai ficar a raiz de 3 sobre 2. O cosseno desse mesmo ângulo θ, ele é o a menos 8 sobre o módulo, que é 16. Tá? Dá para simplificar, isso aqui vai ficar menos meio. Aí, agora a gente vai ter que pensar num ângulo que o seno da raiz de 3 sobre 2 e que o cosseno dá menos meio. Esse ângulo é bem fácil, tá? É o 2π sobre 3. Dá 120 graus ali. Vou deixar em radianos ali porque é melhor, né? Agora, com o módulo do número complexo e com o argumento dele, a gente consegue passar para a forma trigonométrica. Esse número complexo z, ele vai ficar o Rho 16, que multiplica o cosseno de 2π sobre 3, mais I seno de 2π sobre 3. Tá? Esse número complexo ficou assim. Aí agora o objetivo é me tirar a raiz quarta dele. Como é que vai ficar então a raiz quarta desse número complexo z? Vai ficar a raiz quarta de 16, que multiplica o cosseno de 2π sobre 3, mais 2kπ, dividido pelo tal do n, né? O n aqui é igual a 4, né? O n é o índice da raiz, né? Então isso aqui vai estar sendo dividido por 4. Mais I seno desse mesmo cara, que é o 2π sobre 3, mais 2kπ, dividido por 4. Agora a gente só vai precisar arrumar essa conta aqui, tá? Para deixar ela mais visualizável, né? A raiz quarta de z vai ficar como, então? Raiz quarta de 16 é 2. Isso aqui vai ficar 2 que multiplica cosseno
esse argumento aqui, ó, dá pra arrumar ele, ó. A gente pode deixar ele mais bonito, né? Pra não deixar tão feio assim pra fazer as contas. A gente vai poder dar uma simplificada aqui nele. Vai ficar 2π mais 6kπ dividido por 12, tá? Fazendo ali todas as contas ali dentro do argumento. Mais i vezes o seno desse mesmo cara ali. 2π mais 6kπ dividido por 12. Tá? A partir daqui a gente vai começar a dar alguns valores para o K. Quais valores eu tenho que dar para o K? Você tem que se lembrar lá daí que o K ele vai até n-1, né? Vai de 0 até n-1. O n é o 4. 4 menos 1 é 3. Então a gente sabe que esse K ele vai de 0, 1, 2 até 3, tá? Esses são os valores que a gente vai ter que dar para o K aqui, para fazer essa conta funcionar. Bom, agora a gente começa a aplicar tudo na fórmula, né? Só que agora, em vez de chamar de raiz quarta de z, eu já vou chamar isso aqui direto de z0, tá? Por que z0? Porque é quando k é igual a zero, tá? É uma das raízes, né? Vou chamar de z0. Isso aqui vai ser 2 que multiplica. Com k igual a zero aqui, zero, né? Vai ficar 2π sobre 12. 2π sobre 12 é π sobre 6. Vai ficar cosseno de π sobre 6. Mais i seno de π sobre 6. Tá? O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. O seno de π sobre 6 é meio. Tá? E aí o que acontece aqui? Então, esse z0, a primeira raiz ali do número complexo z, né? Ela vai ser igual 2 vezes raiz de 3 sobre 2, vai simplificar, né? Vai sobrar só a raiz de 3. E 2 vezes i sobre 2, vai sobrar só i, tá? Então vai ficar a raiz de 3 mais i. E aqui já está a primeira raiz do número complexo z, tá? Só para deixar bem claro aqui, por isso que eu estou chamando de z0. A próxima, por exemplo, vai ser z1 agora, tá? Que a gente vai ser nosso número complexo z1 agora, né? Na segunda raiz de z. Vai ficar 2 que multiplica cosseno. Vai ficar 6π mais 2π, né? 8π sobre 12, dá para simplificar por 4, vai ficar 2π sobre 3, tá? Cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3, tá? O z1 ele vai ser igual na conta, então, cosseno de 2π sobre 3 é menos meio, e seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, tá? Quando distribuir aqui, né, vai sobrar só menos 1, e distribuir aqui vai sobrar só raiz de 3i, tá? Essa é a nossa segunda raiz do número complexo z, tá? Agora o z2, tá? Quando k vale 2, ele vai ser igual a 2 que multiplica cosseno. Quando k é igual a 2, vai ficar 12. 12 mais 2π, vai ficar 14π sobre 12. Vai ficar 7π. 7π sobre 6. Mais i seno de 7π sobre 6. Z2 vai ser igual. Cosseno de 7π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2. Seno de 7π sobre 6 é menos meio, tá? Como é que vai ficar esse Z2? Então ele vai ficar menos raiz de 3 menos i, tá? Ficou assim. Agora vamos para nossa última raiz, né? O Z3. Quando k vale 3, ele vai ser igual a 2 que multiplica cosseno. Agora no lugar do k coloca 3, né? Aqui vai ficar 18. 18 mais 2 vai ficar 20π sobre 12. Dá para simplificar por 2, vai ficar 10π sobre 6. Dá para simplificar por 2 mais uma vez, vai ficar 5π sobre 3. Mais i seno de 5π sobre 3. Que é o nosso Z3, então. Cosseno de 5π sobre 3 é meio. Seno de 5π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Como é que vai ficar isso aqui? Então vai ficar 1 menos raiz de 3i. Tá? Ficou assim.
Aqui estão... Tudo isso aqui que vocês estão vendo são as raízes, tá? Desse número complexo Z. Como é uma raiz quarta, são 4 soluções, né? 1, 2, 3, 4, tá? E a gente teve que arbitrar esses valores aqui pra cá. Como vocês viram, a gente achou todas as raízes, tá? Como eu tinha comentado com vocês ali anteriormente, tá? Essas raízes, elas ficam sobre uma circunferência, tá? No plano complexo ali. Como vocês podem ver, são 4 raízes, tá? Por que são 4 raízes? Porque a gente tirou uma raiz de índice 4, né? Então são 4 raízes, tá? O raio dessa circunferência é 2, tá? Porque a raiz enésima de Rho lá, ela é o raio da circunferência. E a raiz quarta de 16 era 2. Por isso que ficou 2 o raio da circunferência, tá? Como vocês podem ver aqui, o Z0 ele tá aqui, o Z1 aqui, o Z2 aqui e o Z3 aqui, tá? Essa é a tal da interpretação geométrica que eu tava falando pra vocês, tá? E olha só que interessante, isso aqui formou um quadrado, tá? Essa é a parte interessante, tá? Se tivesse sido uma raiz cúbica, vocês iam ver um triângulo aqui, tá? Mas como foi uma raiz quarta, formou um quadrado, né? Que tem 4 lados, tá? Então, eu acho que é isso. Valeu. Tá?